Quais operações você consegue fazer com R$ 2.000 e ter um retorno muito bacana? Essa foi uma das várias perguntas que me mandaram que eu vou te responder agora. Vamos lá. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você que acompanha o canal deixar um gostei e comenta alguma coisa aqui só pra dar uma força e o vídeo chegar em quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado brasileiro de opções. Então vem pra minha tela, eu printei aqui algumas dúvidas, vou responder, tá? A primeira dela é essa aqui do Ayrton. Quais operações você faz com R$ 2.000, tá? Vamos lá. Estrutura, tudo que tiver muita opção ao mesmo tempo, você consegue fazer com R$ 2.000. Travas você faz com R$ 100, R$ 50, dependendo até com R$ 5, tá? Não sei se vale muito a pena, mas dá para fazer com valores bem baixos, tá? Travas você faz, o que é trava? É a operação que você ganha mais dinheiro com a menor alta. 2, 3% de alta na ação já faz você ganhar 100%. Isso é uma trava, para você ter uma noção. Só que ela para ali e ela não ganha mais do que aquilo. Você faz uma trava para 150%, o máximo que ela vai te dar é isso. E se você perder, você entrega o dinheiro que você deu ali, que você colocou. Então, se você colocou R$ 50 e a trava deu errado, você perde esses R$ 50. Mas, se deu certo, você pega de volta os 50 e ganha mais, sei lá, R$ 100, R$ 150. Então é algo bem agressivo, só que também é interessante. Tome cuidado, eu já vi pessoas perderem milhões de reais com travas, por quê? Pegou muito gosto, ganhou dinheiro achando que é muito fácil, depois coloca tudo nisso e acaba perdendo. Tem que ter bom senso, análise técnica, gerenciamento de risco e de dinheiro. Outras operações, borboleta para mercado lateral, condor para mercado lateral, também dá para fazer com R$ 2.000. Venda coberta e venda de put você consegue com poréns, tá? A ação tem que ser barata. Ação abaixo de R$ 20, dá para fazer uma venda coberta e também daria para você fazer venda de put com segurança se a ação custar menos de R$ 20 e você fizer somente um lote, tá? Então, todas essas operações daria para fazer com R$ 2.000. Opção é algo barato, tá? No Brasil, é bem barato operar opções em vários aspectos, inclusive no valor mínimo por operação. Outra pergunta aqui, vamos nessa, ó, eu nem li, mas vamos nessa. Dá para operar pesado opções da B3? Sinto falta de liquidez às vezes. Dá sim tranquilamente, mesmo que você não esteja vendo lá no book. Se você não sabe o que é um book, cara, o que é um book? Você deveria saber já o que é um book, mas se você não souber, isso aqui é o book do Profit, ó, é no site da própria Nelogica. Tá vendo isso aqui? Compra, venda, isso é um book, é as pessoas que deixam as ordens de compra e que as ordens de venda. Em opções, normalmente isso é meio vazio, daí sai essa sensação que você teve, você é a pessoa que deixou a pergunta, que não tem muita liquidez. Mas a realidade é que tem várias pessoas monitorando, né? Geralmente isso é programado, é um robô, tá? Fica monitorando os preços. Então, se você coloca uma ordem num preço específico que o robô acha interessante, ele vai e fecha negócios com você. Então, a gente acaba dependendo menos do que está no book e mais desses robôs para operar opções. Esses robôs estão na maioria das ações, na maioria das opções que tem na maioria das ações, tá? Então, eles são bem presentes mesmo. Então, por isso que a gente consegue fechar negócios mesmo que a sensação é de que não tem liquidez. Fala de Bahia, Casas Bahia. Eu não vou falar de Casas Bahia, não tem muito o que falar. O que eu sei é que foi feito um short squeeze, tem o Ferri que comprou lá um pedaço da empresa, empurrou a ação para cima. Não sei se teve mais gente. Eu sei que a força compradora foi grande, empurrou a galera estava vendida. Agora o que vai acontecer eu não faço ideia, não estou acompanhando de perto porque eu não tenho interesse em operar aquilo. É um ativo que eu não gosto e o movimento ali, eu tenho muito cuidado ali, que eu tenho um pouco de medo de passar por um pega-trouxa ali, tá? Então, assim, é complicado. Talvez deve ter seus motivos, eu não estou estudando, não estou lendo, então assim, eu não avalio o que é bom ou ruim. Só não sei e estou por fora, tá? Tem vários outros ativos que eu acho interessante, que eu acompanho mais de perto. A pergunta da Ana aqui. Qual a melhor corretora para operar opções? Hoje eu digo que é o BTG, no caso aqui com a gente, a assessoria OTM Invest, que a gente faz parte da Necton, que é um braço do BTG, tá? Então é como se fosse um segmento do BTG. Então a estrutura do BTG tá muito legal e eles estão evoluindo, estão trazendo novidades aí sempre. O módulo de opções, tanto no celular quanto no computador, tá evoluindo bastante, tá muito bom. E até questões do sistema de risco. Já conversei com eles, eles têm muito interesse em fazer cada vez ficar melhor para quem opera opções. Então, opera com a gente. Se você quiser abrir conta, não vou deixar o link na descrição não, porque a gente está em época de curso. Vou deixar só o do curso, mas é otminvest.com.br, você pode abrir conta lá quando você quiser. Aluno tem
benefícios, caso você seja uma aluna. Henrique acredita numa recessão iminente nos Estados Unidos e no Brasil. Eu acho que o Brasil está ótimo na situação que está. Estou vendo os Estados Unidos cair, Brasil ir bem. Então, assim, e bem assim, em termos relativos, né? Eu estou bastante otimista com o Brasil. Os Estados Unidos, de fato, tem muitas empresas com múltiplos esticados. Então, eu estou um pouco cauteloso. Eu continuo com pouco dinheiro lá fora. Eu tenho poucas coisas lá fora. Fiz alguns trades no ano passado. Esse ano ainda não parei para olhar lá se tem alguma coisa muito interessante. A última coisa que eu fiz foi comprar call de DuckSign. Explodiu, foi lá de 60 foi para 110, agora caiu, tá 80 alguma coisa. Mas eu nem estou monitorando. Essa foi a última coisa que eu fiz para ser bem transparente contigo. Agora, recessão, não sei, pode ser que tenha, pode ser que não. Não estou muito preocupado porque no Brasil eu não vejo lá esse risco tão grande da gente sofrer com isso não, tá? Próxima pergunta, quando vai ter curso? Dia 15 de abril, agora a gente abre as inscrições, então pergunta super pertinente, 15 de abril às 20 horas é a nossa live, tradicional live, onde eu faço desconto para quem está ao vivo, tá? Então se você quiser participar do nosso curso, que vai do completo zero ao avançado, você tem acesso às minhas operações pessoais, é um curso vitalício, você tem a maior comunidade de opções do Brasil, é só clicar no link aqui embaixo e entrar no grupo VIP para participar da nossa live, tá? Mas vamos voltar aqui, o curso é dia 15 de abril, as inscrições. Vamos para a próxima pergunta. Strike de varejo é muito alto. Como operar? E no caso de infracommerce, daria para operar opções? Vamos lá, primeira coisa. A pessoa está perguntando a questão de ter strike muito longe do preço. Então, por exemplo, a ação hoje custa 10 e o próximo opção disponível seria no 15 reais. Pô, 50% de alta. Estou dando um exemplo. O que dá para fazer? Se você tem a OTM como assessoria, você fala com o seu assessor no WhatsApp, eu gostaria de abrir o strike 12, o strike 11 dessa ação, que está 10. Você consegue abrir para mim? Eu quero o strike 11 para o mês de maio, para o mês de julho, para dezembro de 2025, para dezembro de 2026. O assessor vai abrir o strike para você. Então, existem várias coisas no mundo de opções que uma assessoria boa te ajuda, tá? Uma delas é essa. Você pode abrir opções novas, tanto vencimento quanto strikes novos. É só você pedir para o seu assessor. Se tiver dentro da regra da B3, vai poder abrir, tá? Se tem opções abertas, normalmente a B3 permite você abrir o que você quiser. Agora de infracommerce, eu não sei, eu teria que abrir aqui. Vamos lá, tô aqui, abri o Profit, tô no código que a pessoa perguntou. Tem muita opção nessa ação, olha quantos vencimentos, então tem até o ano que, até 2027, até fevereiro de 27 já aberto. A ação tá 10 centavos. Ah, entendi a pergunta, é porque custa 10 centavos essa ação. E aí ele tá achando que o strike aqui é muito longe. Como eu já te falei, você pode solicitar abertura. Se strike 98 é muito longe, que de fato é, olha quantos por cento ele subiu, 800%. Se você quiser abrir o strike 20, strike 15 centavos, pede para o seu assessor que ele abra. Se a B3 não tiver nenhum impedimento, como tem esse monte de vencimento com strike 98 aberto, eu acho que a B3 deve permitir abrir outros strikes sim. Então é só você pedir, o assessor ele abre o strike que você pedir, tá? Strike 13 centavos, 20, o que se você tiver na cabeça. 200 mil que tenho de LCA de 90% do CDI, onde aplica para render mais com risco baixo. Aqui depende do que significa mais, porque existe até onde você pode ir com a própria renda fixa, tá? Tem como você agregar um riscozinho bem de leve na renda fixa. E aí você busca uma taxa maior, e aí taxas ainda maiores, taxas potenciais ainda maiores, você tem que entrar na renda variável. E aí na renda variável existe um jogo muito específico aqui. Tem algumas formas de trabalhar. A forma mais versátil são as opções. Então vamos lá, aqui na pergunta dos 200 mil. Se você quiser aumentar a rentabilidade sem sair da renda fixa, você pode ir para crédito privado, que existe risco. E aí tem toda uma inteligência para trabalhar com crédito privado. Eu tenho alguns créditos privados. Hoje eu tenho lá um pacote, uma lista de crédito privado que eu selecionei. O que é isso? Crédito privado, o que é esse risco? É o seguinte, o negócio lá e é tipo calote. A empresa não pagar ou parcelar para pagar de um jeito diferente. Você está emprestando como se fosse um CDB ali, só que você está emprestando para uma empresa. E aí você tem o risco da empresa. Só que qual que é o segredo de crédito privado que os grandes fundos bem-sucedidos de crédito privado fazem? Uma diversificação muito grande, uma quase pulverização.
tá? É assim que eles fazem e, humildemente, é assim que eu faço na minha conta também. Eu tenho um punhado lá que eu comprei, dá para comprar cada um por R$1.000, R$2.000, e aí você pode ter 40 crédito privado, diferente. Então, se acontece alguma coisa, não muda nada para você. E eles têm umas taxas altas, tá? Tipo assim, CDI mais 3, IPCA mais 10, IPCA mais 9, isento de imposto de renda, que você não paga nem imposto de renda. Então, assim, essa é uma forma de ganhar mais com renda fixa. Existe como você tradear renda fixa também, que é tentar acertar qual vai ser a marcação a mercado. Renda fixa, título do tesouro, eles mudam os preços, principalmente IPCA+, e pré-fixado. Então, você pegando uma taxa e essa taxa no futuro piora, você ganha. Então, às vezes, o Tesouro Direto pode te dar 20% no ano, sendo que a sua taxa era 12%. Você pode ganhar 30% no ano com essas questões de marcação a mercado. Mas aí é um pouco mais tradezão, isso é mais perto de renda variável. Eu diria que o mais seguro, só que um pouco mais agressivo, é crédito privado. Inclusive, se precisar de ajuda a montar uma lista de CRA, CRI, debênture, se quiser montar lá 20, você pode falar com seus assessores aqui da OTM também, que eles também entendem disso, tá? Mas vamos lá, não é para fazer propaganda, mas é a questão do seguinte, existe isso, sabe? Existe essa facilidade, você fala com o cara resolve a sua vida ali. Então fala com os caras que eles resolvem sua vida nisso, tá? Não sei se você sabe fazer isso sozinho, entendeu? Minha preocupação é você pegar toda a sua grana, coloca em um crédito privado e esse negócio dá errado. Aí é complicado. Agora, se colocou em 30, se um dá errado, você não perde dinheiro, porque a rentabilidade acima da média dos outros supera. Agora, se a gente for para renda variável, a gente pode já começar a falar de venda de put e venda coberta de call. Operações que, bem feitas, são conservadoras, risco baixo e normalmente tem um retorno legal. Então, essa é uma linha que eu iria. E dá para fazer venda coberta e venda de put mais conservadora ainda que o normal. Então, caso você queira, dá para ir para essa linha e dá para fazer ajustes nessas operações para ficar conservador. Então, até aí eu acho que fica legal. Você consegue ter retornos acima do CDI, às vezes bem acima do CDI, com risco baixo. Mas na parte de opções já entra a renda variável, onde depende de uma série de fatores, as coisas variam mais, tá? Se você fica dentro da renda fixa, é uma coisa mais previsível, mais tranquila. Marcação a mercado e renda variável já é um pouquinho mais dramático. Marcação a mercado, se no fim você espera, você ganhou a taxa contratada, tá? Mas essas variações de curto prazo podem ser bem agressivas. Então acho que é esse, para a gente ficar nesse mundo de conservadorismo baixo risco, eu ficaria até aí. Uma venda coberta de call, uma venda de put, feita de maneira bem conservadorzinha ali, tranquilona, dá para bater o seu CDI ali, sem correr muito risco. Vamos agora para essa pergunta, qual a estratégia mais fácil para ter um ganho significativo com pouco capital? Qual a estratégia? Eu já citei nesse vídeo, se eu não me engano, trava. Eu acho que trava é a coisa que mais brilha os olhos quando você começa a acertar. Se você tem uma análise técnica legal, você acerta bastante a direção do mercado, montar uma trava pode ser bem satisfatório. Você coloca às vezes R$50 e tira lá R$100 em pouco tempo. Então, acho que seria essa a linha do mais fácil. Talvez também essas opções explosivas que eu fiz um vídeo recente, você pôs lá 100, R$200 e você acertou. O ponto é que essas opções, às vezes você faz 4 operações e acerta uma que dá 1.500%. Então tem que se preparar para errar algumas vezes, tanto nas travas quanto nessas opções muito explosivas, tá? Também é um caminho de se operar com baixo recurso, baixíssimo recurso até, com 100, R$200. Agora, calls para o final do ano ou começo de 2026 para pegar uma possível alta pensando nas eleições, o que acha? Paulo perguntou, eu acho super legal, eu tenho feito algumas operações, estou jogando tudo para 2026. 2026 a gente já tem o ano inteiro aberto em opções, tem até já o começo de 27. Então a gente tem várias coisas para operar ali. Como eu acho que é uma coisa macro, eu acredito que quase qualquer coisa que você operar, você vai ter sucesso. A minha dica para você é, se você for comprar calls, compre vários ativos diferentes. Porque eu não quero que você tenha azar de ter escolhido aquele único que não suba. Porque em época boa, sobe 9 de 10 coisas, 8 de 10 coisas. Só que uma ou duas coisas não sobem. Então, se você tiver azar, você fica para trás. Então, é legal você diversificar essas compras de call. Essa diversificação vai fazer uma diferença muito grande, porque aí você acaba que a maioria você acerta e o seu resultado fica bem legal. Agora a pergunta,
no que essa taxa de 10% dos Estados Unidos, para quem não sabe, o dia de hoje que eu estou gravando, o Trump anunciou uma taxa de 10%. O que isso vai impactar no nosso mercado? Como ele taxou praticamente todo mundo e a taxa brasileira foi menor do que a dos outros, aparentemente vai ser positivo. Olha que coisa, que bizarro, né? De contrassenso. Mas a primeira reação nossa é essa. Pode ser que surja novidades negativas, pode ser que tenha alguma coisa que a gente ainda não sabe, mas até agora a informação é positiva. Inclusive saiu no New York Times que o grande vencedor dessa guerra de tarifas é o Brasil. Saiu essa notícia lá em inglês, qualquer coisa procure aí no Google. Então, de modo geral, para o nosso mercado está sendo legal, porque os outros estão sendo taxados de forma piores, ou seja, o nosso produto vai ficar mais barato que o de outros países. Então, até então, tá legal essa taxa para o Brasil, a gente está bem colocado ali. Melhor seria se a taxa fosse zero, parece que está tendo um movimento de alguns países de zerarem a taxa, e aí os Estados Unidos está falando que talvez vai zerar também, e aí fica lá uma coisa recíproca. Brasil, não sei se o brasileiro ali, os governantes nossos, iria ter coragem de zerar a taxa, mas isso seria uma coisa legal. Então a gente tem esses dois pontos. Se todo mundo começar a zerar lá fora e aqui não, aí esse cenário que hoje está positivo pode ficar negativo. Mas até então parece que está legal. Parece que só Israel e Canadá que estão dizendo que podem zerar a taxa para os Estados Unidos. Não é o mundo inteiro ainda. Então, aparentemente, até agora está positivo para o Brasil. Outra pergunta, por que é tão difícil vender opções no valor Black-Scholes? Você tem que entender que o valor Black-Scholes é uma calculadorinha, ela é muito variável ali, ela muda conforme a volatilidade implícita. Cada plataforma usa uma volatilidade implícita diferente, porque isso é um cálculo que a gente mesmo faz, né? A plataforma que faz. Então o Black-Scholes ele não é concreto ali. Ele vai mudar conforme a volatilidade que você trabalha. Inclusive, eu estava até vendo que no desenvolvimento disso, tem plataforma que considera o último dia e tem plataforma que não. Então tem uma série de detalhes nessa continha. Então por isso que esse valor ele é variável, ele serve para a gente ter um norte e a gente usa a volatilidade como referência. É possível sim a gente negociar por valores iguais ou melhores que o Black-Scholes, vai depender muito da situação do mercado, do ativo. Então, por exemplo, hoje eu comprei calls longas, comprei de TOTS, de mais alguns ativos. Eu lembro de ter pago uma vol abaixo de 20. E é uma vol baixa. E como eu estou comprando, quer dizer que eu paguei barato, tá? E o Black-Scholes estava falando que ia sair numa vol de 25, 30. Então quer dizer que eu paguei mais barato que do Black-Scholes. Então existem essas oportunidades em algumas situações específicas. E existe também a questão de você entender qual volatilidade está sendo trabalhada na coisa. Tem mais um detalhe que se você está fechando com o formador de mercado, ele sempre vai pegar o valor do Black-Scholes e colocar um ganho em cima. Então, por exemplo, se tem baixa liquidez, você vai fechar contra um market maker, né, que é esse cara, desse robozinho, e aí ele vai ter feito a conta e vai ter colocado, vai ter piorado o número baseado nessa continha. Então, por isso que também a gente pode ter essa impressão de ser difícil negociar pelo Black-Scholes, tá? Então, essa é uma pergunta interessante e ao mesmo tempo complexa que daria para eu conversar com vocês por uma hora, porque tem tanta situação peculiar que impacta nisso, que dá para negociar melhor, mas também as situações que não dão, então vamos parar por aqui. Tem uma pergunta, como proteger minha carteira com baixo custo utilizando opções? Então aqui tenho várias coisas relacionadas à proteção, que é por que você quer se proteger, né? A minha reação inicial é tentar evitar que as pessoas gastem um valor grande com proteção, porque isso no longo prazo tira a rentabilidade. Mas se você quiser proteger, você tem algumas formas. Simplesmente comprar puts dos ativos que você tem. Uma forma mais barata é, em vez de comprar put, você compra uma trava de baixa com put. Tanto que tem uma operação famosa que chama Fence, você vende, faz venda coberta de call para levantar uma grana e paga a proteção com essa grana que você recebeu. Então aí você paga uma trava de baixa. Para a maioria das quedas, uma Fence sai bem mais barato, tá? E ela protege razoavelmente bem. Quedas gigantes, a compra de put seca, né? Só comprar put costuma proteger bem melhor, tá? Então, o caminho de mais baixo custo, né, que você está se referindo, seria a trava de baixa. E se você não está preocupado do mercado subir, você poderia fazer a Fence, então, que é vender a call e fazer essa travinha de baixo, que ela até 5, 10% de queda, ela segura muito bem, tá? Ela protege muito bem sua carteira. Eu preciso te lembrar que dia 15 de abril, às 20 horas, a gente abre as inscrições do curso Estratégia RCO. O curso que eu te levo do completo zero ao avançado, um curso vitalício,
Você tem acesso às minhas operações pessoais, à maior comunidade de opções do Brasil, você tem benefícios na OTM Invest. A gente está abrindo agora a turma 16. Dia 15 de abril na live a gente faz um desconto especial para quem está ao vivo. Então se você quiser participar, link está aqui embaixo, você vai clicar, vai entrar num grupo VIP e aí você consegue vir para a nossa live que a gente oferece esse desconto. E é isso, então eu te espero dia 15 de abril às 20 horas. Então é isso. Obrigado pelas perguntas do Instagram, obrigado por estar aqui comigo até agora. Lembra de deixar um gostei, isso ajuda o vídeo chegar a pessoas que estão querendo aprender, que estão querendo ter acesso a esse conhecimento. Obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.